Tudo bem? Obrigada. Boa tarde, pessoal. Olá! Como é bom estar aqui com vocês hoje. Eu sei que agora a gente está quase no horário do almoço, né? Mas que bom que vocês estão aqui para a gente conversar sobre ciência, sobre produção de conteúdo e sobre carreira dentro da divulgação científica, que é um caminho muito, muito, muito importante. Bom, para quem não me conhece, eu sou Cananda, eu sou conhecida como deusa cientista nas redes sociais. Hoje eu vou contar um pouco sobre essa área da ciência, que é a divulgação científica, que é tornar a ciência acessível para as pessoas. E eu vou falar como que eu construí o meu perfil, que eu tenho hoje, o deusa cientista. E como que isso passou não só pelo meu conhecimento sobre essa ferramenta das redes sociais, sobre ciência, mas sobre esse autoconhecimento também dessa minha história. Então, essa aqui sou eu, no ensino médio, junto com várias outras pessoas, em uma feira de ciências. Então, quando eu era mais jovem, né, eu aprendi a gostar de ciência, não dentro das... Eu gostava de ciência dentro da sala de aula, mas o que me encantava também é esse lado fora da sala de aula, do mundo da escola, do espaço formal. E aí a gente tinha, dentro desse... Eu lembro que a gente fez uma atividade que a gente produziu sacolas plásticas com féculas de mandioca. E a gente ficava na escola para produzir isso. E, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de diversas coisas, né? De arte, de ciência, de tecnologia. Mas foi nesse momento que eu me apaixonei pela química, que eu senti que eu podia fazer algo que transformasse a minha vida e a vida de outras pessoas. E aí é que tá, aí que é um ponto muito importante, às vezes, do clube de ciência, das feiras de ciências. Eu tenho saído para fazer muitas palestras fora, em diversos espaços, que são esses espaços não formais, né, que eu não sou mais professora. E eu costumo falar muito para os estudantes, são divisores de água, muitas vezes, esses eventos. São divisores de água esse momento em que você não está na sala de aula e que você se descobre colocando em prática seu conhecimento de uma outra forma. E aí, nesse processo, né, depois da escola, eu entrei no curso de Química na Universidade Federal da Bahia, então eu sou de Salvador, na Bahia, num subúrbio, que é um subúrbio litorâneo. Então, o subúrbio de Salvador tem praia. E eu sempre me conectei com essa pauta ambiental, porque eu cresci indo para a praia, assim, era o nosso lazer de família, né? E aí, quando eu estava na faculdade, eu fiz um projeto com uma escola, que eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar no PIBID. Alguém já ouviu falar no PIBID? O Programa de Iniciação à Docência. Então, foi ali que eu comecei a fazer pesquisa na escola, com os estudantes. E a gente, montando o clube de ciências, a gente rodava dentro da nossa comunidade para produzir ciência. Então, lá tinha muito minadouro. A gente começou a pesquisar, mapear minadouros. E dentro da comunidade, as pessoas consumiam aquela água sem saber se ela tinha qualidade ou não. Porque é uma área periférica, muitas vezes, o acesso a conhecimento, o acesso à qualidade de vida é diferente de quem mora numa área nobre, né? Então, assim, muitas coisas não chegavam lá. E os estudantes sabiam disso e queriam promover isso para a própria comunidade. Então, a gente estava usando da ciência dentro daquele contexto, sem deixar de reduzir a realidade deles à própria realidade. Ou seja, se eles quiserem estudar sobre ciência ao redor do mundo, eles podem. Mas eles também podem usar dessa ciência para transformar a própria realidade. Então, foi um trabalho de pesquisa que a gente fez no curso de Química, que me fez rodar assim, para vários congressos de Química no Brasil. E foi muito legal, e foi uma experiência bem interessante. Então, a universidade, para mim, foi um lugar de muita explosão, assim, de conhecimento, de erudição, de acessar coisas que eu não tinha dentro da minha própria realidade. Só que, nesse movimento também de acessar esses conhecimentos, eu também acessei referências de intelectuais negras, como Grada Quilomba. Que ela fala assim, ó, a academia não é só esse lugar de conhecimento, de erudição, né, de sabedoria, de ciência. É também um espaço de violência. E aí a gente vai fazer uma discussão sobre isso, porque o meu processo de
ir para a internet para falar sobre ciência foi um processo também de entender o porquê que eu ia fazer aquilo e para quem que eu poderia fazer aquilo, né? Então, eu sempre trago essa linha do tempo. Eu sei que deve estar eu sei que a letra deve estar super pequena, principalmente para quem está lá no fundo. Então, eu vou lendo para vocês. Aqui é basicamente história da educação no Brasil. Não tem como falar sobre ciência sem falar sobre educação, sem falar sobre as universidades. Então, em 1549, a gente tem a primeira escola em Salvador. Quando a gente vai falar sobre escolas, desse espaço formal que a gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, a gente vem junto com a colonização. Mas se vocês forem para o México, por exemplo, tem os incas, os maias, os astecas. A universidade surge lá antes dos colonizadores, dos espanhóis, enfim, irem para lá para tentar colonizar o México. No Brasil foi diferente. Os indígenas aqui, eles se relacionavam com o conhecimento de uma outra forma. Em 1808, a gente tem a fundação da primeira escola de medicina. Mas o que estava acontecendo no Brasil nesse momento? Vocês lembram? Qual que era o sistema? O quê? A família portuguesa tinha acabado de chegar aqui. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo no Brasil, né? Colonização. Então, a família portuguesa estava aqui colonizando. Então, as pessoas negras e indígenas, na época que a escola surge, elas eram proibidas de acessar esses espaços. Então, em 1827, as mulheres podem acessar as universidades, as escolas, na verdade, porque as mulheres também eram proibidas. Mas, 10 anos depois, em 1837, as pessoas negras, ainda que livres e libertas, elas eram proibidas de acessar a educação. Em 1879, a gente tem a lei que diz que as mulheres podem acessar as universidades, que é a Lei Leôncio de Carvalho. Em 1887, a gente tem a primeira mulher a se formar em medicina. E, em 1888, a colonização se finda no Brasil. Então, é muito importante a gente entender esse impacto do passado para saber como e por que existem, né? Que a gente existe hoje nesse movimento de tentar acabar com a desigualdade do nosso país. Porque ela foi formada. A desigualdade do nosso país, ela foi construída para existir como ela está sendo hoje. E a gente precisa construir políticas, intervenções, ações, projetos, trabalhos que vão reverter esse movimento histórico que, inevitavelmente, a gente sabe que impacta nos dias de hoje. Então, a gente teve esse movimento de afastar a gente das universidades, foi um movimento que a colonização fez. Então, assim, na ciência, depois que a colonização ali acaba, no final do processo colonizatório, vários países já estavam acabando com a colonização, o Brasil foi um dos últimos, né, o último. E aí, os cientistas, alguns cientistas, né, não foram todos, mas existiu um movimento que se chamou movimento eugênico. Alguém já ouviu falar em eugenismo aqui? Eugenia. Menos de 1%, mas 4 pessoas. Eu chego na universidade, assim, ninguém levanta a mão. Então, a eugenia foi um movimento em que cientistas criaram teorias baseadas em teorias da biologia, enfim, para inferiorizar corpos negros, indígenas, asiáticos, em detrimento de corpos brancos. Então, eles começaram a criar teorias para dizer que as pessoas negras, indígenas, asiáticas eram inferiores aos brancos a partir desses conhecimentos. Então, por exemplo, a evolução genética, né, a teoria da evolução de Darwin, eles pegavam essa teoria, Darwin não participava do movimento eugênico, mas os cientistas que participavam, eles pegavam essa teoria e reverteram na discussão do racismo científico. É a mesma coisa que acontece hoje com desinformação, né? Você vê lá uma pessoa falando, agora eu estou fazendo um vídeo sobre... O pessoal estava falando que feijão com arroz é ração de governo. Então, eles começam a pegar vários termos e vários conceitos dentro da ciência. Pega um gráfico lá que diz, os brasileiros estão comendo menos arroz e feijão, distorce aquela informação para criar uma narrativa que copie as pessoas. Então, existiu isso dentro da comunidade baseada no racismo. Por exemplo,
Um outro exemplo é do protetor solar. Então, as pessoas, saiu uma pesquisa que foi feita em que algumas pessoas, a gente estava aumentando o uso de protetor solar e o número de câncer também estava aumentando. Só que é um dado isolado, de um contexto muito maior. Porque quando você usa o protetor solar, o impacto que você vai ver do uso do protetor solar é daqui a anos, não é agora. Então, esses dados de aumento do câncer de pele está associado a outros tipos de comportamento e a um passado que aquele gráfico especificamente não estava discutindo. Mas aí o pessoal pegou esse gráfico, jogou na internet e falou, ó, quem está usando protetor solar está ficando com mais câncer de pele. A gente tem que parar de usar protetor solar porque isso faz mal para a pele, vários produtos químicos, caos. Então, esse contexto, né, de distorção e criação de uma narrativa para manipulação da massa, aconteceu também dentro da comunidade científica, a partir desse processo eugênico. Então, a colonização foi esse movimento de tirar a gente das universidades e ter esse processo de massacre do corpo mesmo dessas pessoas, mas também houve esse movimento eugênico de inferiorização da cultura. Então, assim, a gente tem que dominar essas outras culturas, tirar essas culturas indígenas, negras, das universidades, dos espaços formais, porque aí a gente consegue perpetuar somente uma cultura, né? Somente um gênero também, né? Somente uma sexualidade. Então, foi isso que aconteceu. Então, aqui tem um gráfico, que é o efeito tesoura, né? Muito famoso, o pessoal fala do efeito de tesoura, que é um gráfico que vai discutir a carreira de mulheres na ciência, sem discutir a questão racial. E aí ele fala que quando a gente começa ali na graduação, a gente tem um número maior de mulheres do que de homens. Então, o gráfico, a linha em azul seria os homens, a em vermelho seriam as mulheres. Não, desculpa. A linha azul seriam as mulheres, em vermelho seriam os homens. Quando a gente vai subindo essa carreira científica, então tá, estudante de graduação, estudante de pós-graduação, palestrantes, aí vai ali para pesquisadores do CNPq, CAPES, presidente dessas bolsas, né? Até chegar no ministro, essa pesquisa, gente, se eu não me engano, foi de 2023. Então, tem alguns dados que a gente vai discutir depois aqui. Mas até chegar na ministra, a gente zera, né, esse gráfico. Então, ou seja, quanto mais a gente vai subindo na carreira, as mulheres vão ocupando menos esse espaço, no espaço de poder. Isso falando de homens brancos, né? Porque quando a gente vai discutir racialidade também, os homens negros são impactados nesse processo. E aí, quando a gente vai falar, por exemplo, a questão de bolsas, aí a gente tem uma bolsa muito famosa, que é a Bolsa de Produtividade, que é uma... Essa bolsa, tipo assim, você precisa cumprir vários requisitos super específicos dentro da comunidade científica, e a partir daí você consegue receber essa bolsa. Então, um A é, tipo, são as melhores bolsas que a gente tem, né? E aí, quase 60% de pessoas que recebem essas bolsas são os homens brancos, depois as mulheres brancas, depois os homens pardos, amarelos, mulheres pardas, mulheres amarelas, homens pretos, mulheres indígenas, mulheres pretas não recebem nada, né? Até 2023. Então, o que é que significa também quando a gente fala isso? Significa que quem vai ter o direito de... Obrigada, água. Valeu. Quem que vai ter o direito de permanecer e continuar? Porque não dá para você estudar, ficar o quê? Só para você se formar, terminar um doutorado, é o quê? 4 anos numa graduação, se for de 4 anos, mais 2 anos no mestrado, mais outros 4 anos do doutorado, 10 anos, sem você receber para estudar, né? Tem as bolsas... E aí, quando você entra também na universidade... que você pode virar um professor, se você fazer um pós-doutorado, enfim, você precisa receber dinheiro para você se manter nessa carreira. E a gente está recebendo menos, justamente por esse impacto desse passado e pelo presente de hoje também, né? Dessas desigualdades, de como que a gente trata os homens e as mulheres nesses contextos. E aí, em 2023, depois desse movimento, né, que saiu essa pesquisa, a gente teve a primeira cientista negra a atingir o nível mais alto do CNPq e conseguir essa bolsa. Ela é uma bióloga
de Minas Gerais, uma professora de biologia de Minas Gerais. E tivemos oficialmente uma mulher negra. Eu lembro que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Depois de tanto tempo, né, a gente tem a primeira mulher negra recebendo essa bolsa. E isso vai impactar nos tipos de projetos que a gente também quer fazer. Porque se a gente tem as mesmas pessoas, das mesmas realidades, fazendo as mesmas perguntas sempre, para quem que essa ciência está servindo? Para quem que ela chega? Então, é muito importante, nesse lugar, a gente ter pessoas que venham de outras realidades e que também sejam a favor dessas realidades. E aí a gente também teve a primeira-ministra, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é a Luciana. Eu estive com ela nesse último programa, porque de 10 em 10 anos o governo começa a planejar os 10 anos da Ciência, Tecnologia e Inovação no país. E aí as pessoas se reúnem para discutir sobre o que é que elas querem, né, para esses próximos 10 anos na Ciência e Tecnologia. Inclusive, tinha muito investimento em inteligência artificial, né? Para esses próximos anos, o Brasil queria muito liderar isso. E aí, essa disparidade, né? Uma vez, quando eu estava lendo uma dissertação de uma professora da UFBA, o nome dela é Catemari Rosa. Aí ela foi para a Colômbia, nos Estados Unidos, estudar a presença das mulheres negras na física. E aí ela foi perceber que existia uma disparidade. Existem poucas mulheres negras na física. Por quê? Ela percebeu que as mulheres, elas estão muito mais concentradas. Que bom que eu vejo num evento de tecnologia diversas mulheres negras. Aqui, realmente, eu tenho visto um evento com muitas pessoas, né? Muitas pessoas de diversos lugares. Que bom que a gente está tendo isso. Que bom que esse cenário tem mudado de alguma forma, né? Toda essa luta dos movimentos negros, das mulheres, significou o que a gente está vendo agora. Mas ela foi percebendo que as mulheres, elas são colocadas no lugar do cuidado. Então, é muito mais fácil você ver uma mulher como professora, como enfermeira, como psicóloga, porque são profissões associadas ao cuidado. Já as profissões de matemática, as programadoras, é um outro lugar, assim, que você não constrói nas meninas desde pequena, sabe? Tanto quando você fala assim, o azul é para menino, o rosa é para menina, ou mulheres se comportam dessa forma, isso vai moldando as escolhas. E quais são as profissões que são mais valorizadas, né? Socialmente? São essas profissões, tanto do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista de dizer assim, quando eu falo, gente, eu sou química, as pessoas falam, nossa, você deve ser muito cabeçudo. Sabe assim, elas acham que muito inteligente, as programadoras. E quando que não, é uma afinidade, né? Às vezes eu não tenho nenhuma afinidade com... Tem gente que não tem nenhuma afinidade com dança, não leva nenhum jeito para dança. Beleza, poderia praticar, poderia chegar nesse lugar? Poderia, mas existe uma afinidade com essas áreas das exatas. Eu lembro que chegou um momento da minha vida que eu queria fazer dança. E aí, eu estava muito empolgada, assim, fazendo dança. E aí, eu recebi uma bolsa de estudos para fazer um curso básico, assim, de TI na minha escola. Aí, minha mãe falou assim, só que era no horário da minha aula de dança, né? Aí, eu falei, minha mãe, eu estou num dilema eterno. Ela falou assim, sai, você vai fazer o curso de computação, do TI, né? Aí, eu saí, fiquei triste, né? Porque eu amava dançar. Mas, na cabeça de minha mãe, ela já sabia, intuitivamente, que determinadas profissões são mais valorizadas socialmente e que dentro da nossa carreira, da nossa história, a gente precisava construir essa ascensão, essa chegada em outros lugares, né? Então, minha avó, minha mãe lutou muito para que eu entrasse num colégio técnico, para que eu tivesse acesso ao laboratório e para que eu pudesse, de alguma forma, entrar dentro dessa área da tecnologia, né? Então, não foi uma escolha só minha, foi uma escolha das minhas ancestrais. E aí a gente também tem esse levantamento da maternidade, né? Eu estou fazendo um podcast que se chama Deusas Cientistas. E aí eu vou contando histórias de mulheres que estão hoje fazendo ciência na academia. E essas mulheres, eu vou contando essas histórias, geralmente são pesquisas na área das ciências ambientais. E muitas dessas mulheres, chega um momento da carreira que elas têm um filho, né? Tem mulher que não quer ter filho, mas tem mulher que acaba tendo filho. Isso é um fator que vai influenciar e vai impactar na carreira dessas mulheres.
E aí tem essa pesquisa que mostrou, né, que 1 a cada 10 dos estudantes de graduação tem filho. E 65,5% depende do auxílio familiar para se dedicar aos estudos. E 5,2% contam com creches e etc. e tal. Então, as universidades, ou esses espaços de produção de conhecimento científico, precisam entender que as famílias, né, não só as mulheres, elas têm essas crianças e que essas crianças também têm um valor na nossa sociedade e a gente precisa valorizar isso em relação ao tempo que é essa carreira científica, né? Porque durante muito tempo a gente olha para a carreira de uma mulher na ciência e pensa assim, essa mulher não pode, né, ter filho, esse casal, essa família não pode ter um filho. E, na verdade, não, a gente precisa se alinhar para entender o valor que é a vida, né? E aí a gente teve, por exemplo, agora, em 2024, a reedição de uma lei que fala que os prazos dos cursos e das bolsas podem ser prorrogadas quando você tem um filho. Porque, assim, às vezes você poderia, antes você engravidava e você não tinha esses prazos prorrogados, ou seja, você está engravidando, mas você tem que continuar produzindo, né? Cadê a licença maternidade? Então, dentro desse processo de produção de conhecimento, você não tinha esse direito de pausa, porque na academia, quanto mais você produz, quanto mais você publica, quanto mais você escreve, mais você vale, né? Quando eu estava fazendo graduação, que eu decidi que ia seguir carreira acadêmica, eu falei assim, não, vou ser doutora com 30 anos. Eis eu aqui, com 29, terminei meu mestrado e indo para o doutorado. Dá tempo, mas é uma loucura, né? Essa coisa de a gente tem que fazer tudo até 30 anos e o sucesso... Calma, pelo amor de Deus. Sabe assim? Respira, o que é isso? Então, a licença maternidade também é um fator importante de continuidade, né? E aí, Sueli Carneiro, uma filósofa negra maravilhosa, ela trouxe o conceito de epistemicídio para o Brasil. E ela fala isso, né? Que esse movimento colonizador, ele não só foi um movimento de violência do corpo, mas de tentar diminuir a cultura, subjugar as pessoas que fazem parte dessa cultura, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, as pessoas gostam do samba, mas não gostam das pessoas negras que fundaram o samba. Ou as pessoas gostam da capoeira, mas não querem dizer que a capoeira faz parte de uma cultura que nasceu ali do processo de colonização de pessoas negras. Então, existe esse movimento de inferiorização, né? E na universidade, na ciência também. Por quê? Quando a gente não acessa os espaços de produção de conhecimento científico, quando a gente ignora que as pessoas negras e indígenas produziram conhecimento no nosso país e a gente segue a produção de conhecimento sem olhar para esse todo, a gente está tentando matar esses conhecimentos, sim. Por quê? Quando você vai ver, por exemplo, eu fui para um quilombo lá em São Paulo, e aí eu fiz uma palestra com uma cientista de lá, né? A primeira quilombola cientista da Unicamp que veio desse quilombo em São Paulo, no interior de São Paulo. E aí a gente estava conversando sobre isso, que eu queria pesquisar sobre a minha comunidade, mas me falta dados. Então, assim, quem está interessado em pesquisar sobre aquele quilombo e trazer pesquisa científica sobre aquele quilombo específico, trazendo de verdade, não um apagamento daqueles conhecimentos, porque acontece muitas vezes, infelizmente, o movimento de vamos para as comunidades indígenas, quilombolas. Eu tenho um amigo que ele fez uma pesquisa sobre o boldo. Então, ele foi pesquisar como que era a ética dos pesquisadores quando eles estavam pesquisando sobre o boldo. Existem vários métodos de separação na química que foram produzidos a partir dessa planta, do boldo, que eles foram aprendendo com essas comunidades. E aí ele percebeu que os cientistas, eles iam nessa comunidade, acessavam esses conhecimentos desses quilombos, enfim, essas comunidades indígenas, voltavam para essa academia, né, continuavam escrevendo, viraram doutores, mestres, só que dentro do sistema do que é a produção de conhecimento, o que acontecia? Eles só citavam os cientistas que também já pesquisaram sobre isso. Mas aquele conhecimento que veio da comunidade não era reconhecido como tal. E eu não estou dizendo aqui que, por exemplo, os quilombolas queiram ser reconhecidos como cientistas, porque eles, sei lá, pegam o IP lá e transformam em azeite de dendê, do jeito que os químicos
não, os químicos também fazem isso, né, só que com outros equipamentos, não significa que eles estão querendo isso. Por exemplo, o Nego Bispo, ele foi um quilombola que aprendeu a ler, foi muito autodidata nesse processo e ajudou a comunidade dele a afirmar o território. Nego Bispo, ele falou assim, vocês sabem que existem aquele doutor honoris causa, né? Aquele título de doutor que você dá quando a pessoa não fez o doutorado, ou pode ser feito doutorado em outra universidade, mas doutorado não chegou lá no doutorado, mas ela se tornou doutor porque aquela pessoa traz muitas contribuições para a área. Então, aconteceu isso com Gilberto Gil, né, com Marina Silva, diversas pessoas viraram doutores honoris causa pelas universidades. Quando ele recebeu o convite para se tornar doutor, ele falou, eu não quero. A academia vai ter que conviver com o meu conhecimento sem me dar o nome. Então, assim, não significa que os quilombolas querem ou são cientistas. A grande questão aí, quais são os princípios éticos de conexão com esses conhecimentos que são válidos, mas que, historicamente, a gente convencionou dizer que esses conhecimentos não são. Então, precisa coexistir essa relação entre esses dois conhecimentos, sem superiorizar ou inferiorizar um ou outro, mas um intercâmbio em que ambas as partes se ajudem, entendem? E aí, falando sobre tudo, depois de tudo isso, né, de eu ter lido sobre o racismo científico, que é o movimento eugênico, e entendido muito sobre essas violências dentro da academia, eu falei, cara, eu preciso sair da sala de aula, eu era professora de química, e eu preciso ir para a internet, porque senão eu vou explodir. Vocês conhecem a Tasha Trace? Vocês gostam de rap? Vocês já ouviram falar de Tasha Trace? Aí tem uma música que elas falam assim, né? Ou eu escrevi um rap, ou nós escrevíamos um rap, ou nós virava mulher bomba. Que elas falam assim. Eu falei, nossa, essa parte da música era muito eu ali na pandemia. Eu falei assim, ou eu vou para a internet falar, ou eu vou virar uma mulher bomba aqui dentro de casa. Então, assim, eu fui para a internet e comecei a compartilhar esses conhecimentos sobre ciência. Por quê? A gente, principalmente durante a pandemia, assim, acho que a academia, a água bateu assim, né, na bunda e falou assim, gente, a gente precisa sair desse espaço aqui, do pedestal de estamos isolados, porque do lado de fora as pessoas estão falando, né, de terra plana e que vacina vai transformar a gente em jacaré. Então, aí eles falaram assim, a gente vai precisar sair. E aí, a gente começou a sair muito mais. Mas, óbvio, já existem divulgadores científicos, educadores, há muitos anos atrás. Mas esse movimento da pandemia fez com que as pessoas falassem assim, é a partir da ciência que a gente vai ter um resultado, né, uma resposta. E aí, eu fui para a internet para falar sobre como que as pessoas dessas comunidades, né, negras, pessoas indígenas também, como que elas poderiam se apropriar desse conhecimento que é historicamente nosso, mas que foi afastado da gente, para que a gente não morresse, né, pelo amor de Deus, porque esse conhecimento precisava estar ali com a gente. Eu lembro que um dos dados que me impactou muito na época foi que a primeira pessoa a se contaminar foi uma das primeiras, não sei se foi a primeira, mas teve um caso muito emblemático de uma mulher, ela se contaminou com o Covid e a mulher que estava como empregada doméstica, que era uma mulher negra, se contaminou depois e ela morreu, né? Então, ela não teve esse acesso à saúde, à educação, ou seja lá o que for, para que ela pudesse continuar viva e com qualidade de vida. Então, é esse o poder que faz a gente ter acesso aos conhecimentos que foram se tornando tão complexos, né? Então, assim, a IA, ela está tomando um lugar na nossa vida que, assim, infelizmente, ou felizmente, sei lá, como é que vocês pensam, a gente não tem como não dizer que isso não está existindo e que isso não vai impactar nas nossas vidas. Então, fugir disso a ponto de não ter conhecimento sobre o que pode gerar impactos muito piores, né? Se a gente não souber usar isso a nosso favor. Então, a mesma coisa a ciência. Então, assim, a gente começou a viver numa estrutura de mundo que a gente precisa ter conhecimento sobre saúde, sobre diversos aspectos do mundo,
para que a gente tenha qualidade de vida, para que a gente reivindique os nossos direitos. E aí eu fui para a internet, que era o lugar assim que eu falei, se eu falar para 1000 pessoas, assim, eu já estou feliz. E aí, a importância de divulgar a ciência para a gente trazer esse impacto, né, de mudar as desigualdades. Tem esse livro também, que é um livro de divulgação científica, que ela fala sobre qual ciência divulgar, né? Então, existem ciências, visões de mundos, e a gente está universalizando só uma, que a gente começa a história da química na Europa, e é isso. E muitas vezes a gente não chega nessa história nem do nosso país, né? Dentro dessas ciências mais exatas, por exemplo. Então, eu começo o meu trabalho com divulgação científica nas redes sociais em 2020. Aí eu começo a fazer produção de conteúdo. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu fiz foi um vídeo super assim, é muito importante que a gente tenha mais mulheres na ciência. Isso não é difícil. Há uns 2020. E aí, esse vídeo, sei lá, não tinha 2.000 seguidores e o vídeo bateu 8.000 seguidores. Eu falei, nossa, eu acho que esse é um caminho. E aí eu comecei a produzir outros vídeos, assim, eu lembro que eu tinha 15 segundos para resumir uma fala que eu estou fazendo aqui em 1 hora. Eu falei, não, eu tenho que dar meu nome em 15 segundos, aí tem que ter vários vídeos de 15 segundos. E aí eu comecei a produzir esse conteúdo, os vídeos foram viralizando. Óbvio que o contexto da pandemia trouxe muitos influenciadores à tona, né? E aí eu trouxe a minha primeira publicidade. E como é que foi esse processo? Eu lembro que eu comecei a ganhar alguns produtos, assim, não, nada demais. Eu falei, vou fazer um vídeo como se fosse uma publicidade da minha vida, assim, né? Não falava que era uma publicidade, mas publicava isso. Então, publicava produtos de cabelo. Eu recebi um teste de ancestralidade genética, assim, para investigar coisas do DNA. Postei. E as marcas começaram a entender como que elas poderiam entrar no meu conteúdo. Isso é uma estratégia muito importante, que na época eu fiz de uma maneira super intuitiva, porque, assim, hoje em dia a gente ainda tem muitos cursos livres. Eu vi que a China está querendo também colocar a formação de influenciadores. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas a gente está andando muito para essa discussão de formalizar esse trabalho. Mas não é uma coisa formalizada, na verdade, é uma coisa intuitiva, né? Então, intuitivamente, eu fui produzindo essas coisas, depois eu comecei a entender. As marcas, para quem trabalha com criação de conteúdo a partir da publicidade, porque existem diversas formas de monetizar, dependendo do seu perfil enquanto criador de conteúdo, elas vão olhar para o seu conteúdo e vão entender onde é que eu posso entrar aqui. Então, eu falava sobre cabelo crespo, né? Vou falar um pouco sobre os meus conteúdos. Falava sobre beleza também, de uma certa forma. Falava sobre educação, e essas marcas, esses nichos, começaram a entender, eu posso também trazer o meu produto aqui para a gente vender. E isso foi muito importante para estruturar o Deus do Cientista como uma instituição, que hoje, né, existe uma ramificação de pessoas comigo, em que essas pessoas que trabalham, né? Então, assim, às vezes eu virei como que fala? Consultora de uma empresa, eu comecei a trazer consultoria sobre criação de conteúdo. Assim, tinha gente que não sabia nem que... Eles achavam assim, que criador de conteúdo... Gente, 15 minutos. Vou dar meu nome agora, 15 minutos. Que criador de conteúdo era só ligar a câmera e pronto. Sabe assim? Parece que é uma vida fácil. Enfim, a internet tem várias ilusões. Mas não, existe toda uma estrutura, uma cadeia que faz com que o meu conteúdo aconteça dentro desses 5 anos. Então, depois de contratar pessoas, eu comecei a me aproximar também das plataformas, então, do YouTube, do TikTok, principalmente, e veio as premiações. Então, em 2021, eu fui indicada ao TikTok Awards, e isso abriu muitas portas, porque as marcas entenderam, viram, né? Pessoas viram o meu conteúdo. Apesar de eu não ter ganhado o prêmio, ter sido indicada para a premiação trouxe relevância, né, para o meu conteúdo. Eu lembro que, na época, assim, eu não tinha nem 50.000 seguidores. Eu falei, gente, por que eu estou ganhando esse prêmio, né? Assim, porque se valoriza tanto os números e as visualizações. Eu falei, cara, porque existe uma fala totalmente não, mas assim, dentro da divulgação científica, a gente fala muito sobre ciência, né, numa perspectiva dos números, por exemplo, como se algoritmos fossem só números, né? Muitas vezes a gente fala assim, não, algoritmo é número, não pode tocar nisso, o algoritmo não reproduz o racismo, o algoritmo é número. Mas, na vida real, quando a gente vai pesquisar socialmente essas tecnologias, a gente sabe que elas têm os seus enviesamentos
óbvios, porque são criados por humanos e são alimentados por esses dados. Então, a gente, dentro da divulgação científica, tem umas pesquisas que mostram que a maioria dos divulgadores científicos são homens brancos e do Sudeste do Brasil. E que estão sempre trazendo esse tipo de comunicação. Então, trazer uma comunicação que fale sobre, cara, a gente precisa olhar para outros grupos sociais, a gente precisa... Eu escutei o trabalho dele aqui, né, o Cyber Afro, que ele usa a inteligência artificial para produzir, para trazer pessoas negras para dentro dessa área, não é? Para a área da STEM. Então, assim, são trabalhos muito importantes para que a gente reverta essa lógica que não questiona o fato de existir uma desigualdade dentro da STEM. E isso também fez com que pessoas dentro desse sistema que estão ali hackeando também entendessem o meu trabalho, porque eu estou me conectando. Às vezes eu chego num lugar assim, eu conheço projetos que eu falo, cara, a gente está pensando a mesma coisa aqui em outro lugar do mundo, e é isso, entendeu? Só que isso não é a hegemonia, isso não é a maioria, né? Isso não é o que domina as narrativas, mas a gente precisa, sim, falar e pensar sobre isso. A mesma coisa foi o Forbes da The30. Então, Forbes da The30 na parte de influenciadores e gamers, né? A minha agência me indicou para a parte de ciência, eles me colocaram para influenciadores e gamers. Ele falou assim, a gente foi para a área, eles me indicaram para a categoria de educação. Ele falou, não, você é uma influenciadora, e por mais que você não seja, por exemplo, dentro desse mesmo ano que eu ganhei, Malu Borges, que era outra influenciadora de uma outra perspectiva, ganhou, com outra quantidade de seguidores, mas eu estava lá justamente por isso, né? Por essa subversão. Então, aqui, como eu falei, 2020, eu tinha que fazer um vídeo de 15 segundos. Esse vídeo aqui bateu mais de 500 mil de visualizações, na época aqui, acho que foi um dos terceiros vídeos que eu postei. Justamente era assim, como as pessoas imaginam um cientista? Aí fala um homem branco, mais velho, com cara de doidão, aí eu coloco Einstein, né? O cara super famoso da ciência, fala, não, ela pode ser uma mulher negra, periférica, jovem, por que não? Em 2022, os vídeos começaram a ficar maiores, e aí eu falei sobre alisamento de cabelo crespo. Por que que a indústria química sempre se esforçou para alisar os cabelos das mulheres negras, e como que foi esse impacto na saúde? Porque o uso do formol com as progressivas, os alisamentos, né, impactou na saúde das mulheres negras. Então, tem estudos que mostram, né, o índice de câncer a partir dessa correlação do uso de determinados desses produtos. Figuras negras também. Então, eu venho trazendo muitas figuras negras dentro da engenharia, da filosofia, da história, figuras negras, caminhos que se podem tomar, sendo pessoas negras, e mostrando que, assim, sei lá, 30 anos depois da colonização, 50 anos depois da colonização, a gente tem mulheres negras, homens negros que acessam essas universidades, ou até Luiz Gama, né, que virou advogado ali durante o processo colonizatório, e que usaram dessas ferramentas das ciências, das sociologias, das histórias, para trazer libertação para o nosso povo. Era isso que essas pessoas faziam, e a gente, às vezes, como a gente não tem essa referência nos espaços formais, a gente acha que a roda está sendo inventada ou que as coisas nunca acontecem. Mas não, a gente não está tendo esse lugar de conhecimento da nossa própria história, para que a gente consiga avançar muito mais rápido e com muito mais efetividade, né? E aí, o Hora da Química também, como eu sou química, né? Eu fiz o mestrado em ensino de ciências ambientais depois, mas eu sou química, eu trazia muitas referências, por exemplo, alquimistas negros, né? Porque a gente sempre estuda dos alquimistas que vêm da Europa. Então, no Egito tinha esses alquimistas negros. Já falei sobre algumas substâncias também, né? Que tinha no Egito, o azul egípcio, enfim, vários conteúdos que se relacionavam à química e a discussão racial, ou seja, como que esses conhecimentos produzidos dentro da comunidade negra no Brasil, afro-brasileira, ou em África, existiu e continua existindo, e como que a gente pode se apropriar desse conhecimento como uma ferramenta de empoderamento. E aí, as estratégias que foram acontecendo, né? Então, trends, acho que foi ano retrasado, ano passado, que tinha aquela trend que falava assim, oi, eu sou... Como que é aquela trend? Oi, eu sou pai de tal pessoa. É óbvio que eu sou isso.
Estou explicando muito mal, né? Mas enfim, era essa trend. Vou explicar como que foi esse vídeo dos estudantes. Aí eu peguei ações que os estudantes faziam nas escolas públicas. Então, ou eu sou estudante de uma escola pública, é óbvio que eu fiz, sei lá, agora eu também já esqueci o que eles fizeram. Eram tantas coisas, mas eles faziam inovações dentro da ciência e da tecnologia na escola. Eu via essas inovações e começava a compartilhar. E os vídeos foram estourando, assim, muito, porque era uma trend, algo que estava sendo falado em alta, dentro de um formato específico, para trazer a essência do que eu já estou falando para vocês, do que é o Deus do Cientista. Então, assim, se apropriar dessa ferramenta das redes sociais, de como que ela acontece, é uma estratégia importante para a gente fazer o que a gente quer, né? Promover a transformação que a gente quer. Esse vídeo aqui também é muito interessante, que eu fiz uma collab. Então, quando você faz collab, é bem legal, porque você faz transferências de seguidores, né? Então, por exemplo, eu faço um vídeo com uma bióloga ou com uma historiadora, e aí a gente os seguidores dela conseguem conhecer o meu conteúdo e os meus conseguem conhecer o conteúdo delas, e a gente faz essa transferência, né? É uma estratégia de marketing muito legal. Aí, nesse vídeo aqui, eu falei sobre os Machacalis, que é um povo indígena que ficava ali entre Minas, Espírito Santo, eu acho que Rio de Janeiro também, mas hoje eles estão concentrados em Minas, e porque eles tiveram esse massacre territorial, né? Então os indígenas falam sobre demarcação do território, eles vão perdendo território ao longo do tempo, infelizmente, e eles estão mais agora em Minas Gerais. Eles têm a língua deles, que é o Tecumã. Nessa língua, eles cantam uma música que os estudantes, pesquisadores, na verdade, da UFRJ, traduziram essa música. Quando eles traduziram essa música, eles perceberam que eles cantavam 33 nomes de abelhas que existiam e que já foram extintas. Então, assim, eu até falei disso na entrevista que eu fiz, né? O que eles estão cantando dentro da comunidade indígena, os biólogos estão catalogando ali, tendo seus conhecimentos validados, que são aqueles catálogos de animais, né? Tem uma cientista brasileira, que ela também ficou muito famosa, que tem vários nomes de sapo, vem dela, porque ela descobriu vários sapos, várias espécies de sapo, e ela foi colocando o nome. Ela é uma cientista super renomada. E aí, quando a gente olha para essas comunidades indígenas, a gente acha, né? A gente vê de uma coisa vem de um lugar tão fantasioso, tão folclórico, que a gente não concebe a possibilidade de eles terem um conhecimento tão válido, tão importante, que a gente poderia estar usando para transformar a nossa própria realidade, né? Enquanto sociedade, né? Em vez de inferiorizar, diminuir ou extinguir um povo, a gente podia fazer com que ele fizesse parte da nossa sociedade como um todo. E aí eu lembro que eu escutei um pajé dessa comunidade falando assim: as abelhas, 5 minutos, as abelhas, elas são como a nossa equipe médica. E tem muitas pesquisas também científicas que vão falando sobre isso, né? Do quanto que a gente extinguir as abelhas, a gente traz um desequilíbrio para o nosso ecossistema. Tem até aquele filme, né? O Bee-Movie, que, coitada, quando elas param de trabalhar, tudo, né? Como é que é? As árvores param de dar fruto, morre tudo. As abelhas são importantes. E ele fala desse lugar, né? De que as abelhas, elas têm esse lugar. É a nossa equipe médica. Os peixes, eles são uma sociedade. E a gente não pode chegar lá e matar todos os peixes, porque eles têm a sociedade deles, então a gente faz diplomacia. Então, essas diplomacias que a gente faz entre os países, né, com os diplomatas, eles entendem que existe uma diplomacia entre os seres vivos, peixes, abelhas, árvores, montanhas. E essa visão de mundo, assim, por mais que por muitas vezes foi vista como primitiva, e agora quando a gente está olhando para os impactos ambientais, a gente tem percebido o quanto que esse respeito pela vida nos faria viver muito mais aqui na Terra, né? E aí, para finalizar, eu ia trazendo mais exemplos de como que o fato da ciência, durante muito tempo, ter sido ocupada majoritariamente por homens brancos, fez com que a gente demorasse de evoluir com algumas respostas. Como, por exemplo, a endometriose. Teve um caso agora até que estourou de uma mulher que ela acabou falecendo numa crise
de endometriose e as pessoas estavam falando muito sobre os relatos de como que os médicos trataram ela, né? E aí tem uma médica que ela pesquisa endometriose há muito tempo, ela falou assim, a endometriose, ela era tratada como uma dor psicológica pela medicina, porque eram homens que estavam pesquisando sobre endometriose, que é uma doença que acontece com as mulheres, né? Então, quando se entendeu que aquilo realmente merecia uma atenção, né, em relação à endometriose, foi muito depois, então, assim, muito depois também que a gente está tentando evoluir dentro dessas discussões. Então, é muito importante que a gente tenha uma diversidade nesses espaços, mas não só uma diversidade consciente do que é a nossa história e do que nos trouxe até esse lugar que a gente está agora. Então é isso, eu não vou trazer mais exemplos, porque tem uma plaquinha ali me olhando. Eu só quero finalizar dizendo para vocês que uma das formas da gente mudar o mundo, né, Neuza Santos, ela foi uma psiquiatra negra, e ela também pesquisou sobre a psicopatologia em pessoas negras. E ela foi super revolucionária na época, porque ninguém estava pesquisando sobre como que era a saúde mental em pessoas negras, né? Porque existia esse impacto racial, que muitas vezes é ignorado dentro das terapias, dos psiquiatras, enfim, das pesquisas científicas. E ela fala que uma das formas da gente exercer essa autonomia, esse poder sobre nós mesmos, é tendo conhecimento concreto da realidade. Então, assim, não adianta a gente achar que dentro da ciência e tecnologia, das engenharias, das matemáticas, a gente vai estar muito próximo da realidade se a gente ignorar que existem outras realidades coexistindo junto com a gente. Porque se a gente ignora, a gente não está fazendo o nosso papel dentro desse tema. A gente só está mantendo também essa lógica de poder que foi construída historicamente. Então é isso. Muito obrigada, gente. Ah, tem perguntas? Ah, tá. Achei que eu já ia embora. Então, tem perguntas. Olha, eu adorei. Gente, eu achei vocês tão calorosos. Às vezes eu chego na palestra, o pessoal fica assim, tímido, sabe? Você tem que dar um... Vai, ela quer falar, pode mandar. Bom, boa tarde. Eu me chamo Elaine, eu sou estudante da Casa de Enfermagem. Eu vim porque eu vi que você ia vir, não vou mentir. Mas eu tenho uma dúvida. Atualmente, eu faço parte de 2 ligas acadêmicas daqui, da universidade. Uma delas é a Liga de Estudo da Cannabis. Um dos nossos orientadores, ele faz pesquisa aqui. Ele é doutorando da casa e ele faz pesquisa. Porém, contudo, o que é que acontece? Teve meio que um impedimento de trabalhar com a planta, porque a pesquisa dele é sobre extrato da planta. Aqui em Sergipe, nós temos a Lei 9178, que autoriza esses estudos, tanto para estudos para fins medicinais, veterinários, entre outras coisas. E aí, como houve esse impedimento? Segredo, gente. Ele teve que ir para outro lugar para poder continuar essa pesquisa. Agora está a gente conseguiu postar em algumas coisas de notícias sobre isso, mas a minha dúvida é: o que fazer quando o lugar onde você poderia fazer a pesquisa não te permite fazer a pesquisa, mesmo que você tenha todos os artifícios para isso? Sim. Olha, isso que você está trazendo é uma... Como é seu nome? Elaine. Obrigada pela sua pergunta. Isso é muito real. Assim, eu vou falar que isso acontece de diversas formas dentro do que eu penso. Às vezes, você, por exemplo, pode escrever uma pesquisa científica sobre, por exemplo, a cannabis, que é algo que é marginalizado na nossa sociedade e que, historicamente, ele foi usado pela ancestralidade como uma forma de relaxamento, enfim. Tem várias formas, né? Mas a maconha, ela era usada por um grupo muito específico dentro da comunidade negra, enfim, os indígenas, e isso fez com que ela virasse crime, né? As leis vieram a partir desse histórico de criminalizar as pessoas, não necessariamente
a maconha, o THC, as drogas, essa planta, né, nesse sentido. Então, vamos supor que você faz uma pesquisa e tenta entrar na universidade com essa pesquisa, e você pode ser rejeitado, porque dentro daquela comunidade científica ali, as pessoas são conservadoras nesse ponto. Isso acontece com diversos temas. Desculpa. E, fora isso, uma coisa que acontece muito é um trabalho duplo, que eu, assim, odeio. Eu continuo estudando, né, mas odeio, assim. Muitas vezes você está dentro da sua carreira, estuda aquilo que você está tendo que estudar dentro daquele padrão normal, mas você tem suas necessidades que você quer pesquisar sobre a sua própria comunidade, você quer pesquisar sobre a cannabis, você não aprende isso em sala de aula, você quer pesquisar sobre isso. Eu não concordo, eu sinto que é um movimento estrutural mesmo que a gente precisa fazer, de reformulação dos currículos, para que a gente entenda o porquê que esses tipos de comportamento acontecem dentro da comunidade científica, porque isso acontece dentro da comunidade científica, mas acontece como um todo. O racismo, ele é estrutural, né? Então, assim, o que a gente faz é justamente esse caminho, assim, fazer, não importa como, quando, nem onde, com quem. Eu estou tentando, eu estou pesquisando onde é que eu vou fazer o doutorado. Aí eu fui falar com o professor, que ele é brasileiro e ele está lá no Reino Unido. Ele falou, aqui no Reino Unido é assim, você traz a sua pesquisa e você vai fazer a seleção, mas quando você for fazer a seleção, você tem que deixar muito nítido, assim, que independente do lugar que você... Não importa o lugar que você vai fazer, importa que você vai executar o que você quer executar. Então, não é sobre o lugar, ou sobre os professores, ou sobre a pesquisa dos professores, não é sobre uma tutela, mas sobre você fazer o que você quer fazer, sobre a sua liberdade. Então, assim, eu acho que é importante que a gente continue falando, que a gente continue se posicionando e que a gente continue não desistindo de executar o que a gente quer executar. E que as coisas vão mudando com o tempo. É tanto que, atualmente, eu estou fazendo meu TCC. O meu TCC de enfermagem é sobre cannabis. Porque, por exemplo, a gente sabe, como você mesmo disse, a planta é uma planta marginalizada. E, quando você traz isso para a parte medicinal, só quem, teoricamente, assim, entre várias aspas, só quem pode falar é quem prescreve. E, tipo, a gente, como enfermeiro, a gente meio que ainda está nesse processo de, tipo, criar evidências científicas. É tanto que toda vez que, quando eu estou procurando um artigo, sempre diz, precisa trazer mais pesquisas. Precisa trazer mais pesquisas. Então, assim, é algo que... Uma coisa que um amigo meu mesmo disse, a gente está na crista da onda sobre essas pesquisas. Futuramente, a referência é a gente. Então, assim, é algo que, infelizmente, é muito triste que ele teve que se deslocar, até porque é um lugar que tem estrutura para fazer isso, mas que só não pode por conta de valores e crenças e ideologias. Então, assim, e eu acho muito importante todo esse espaço que a gente está trazendo aqui, toda essa... Trazer pessoas que foram e venceram e conseguiram, porque isso prova para a gente que a nossa luta não está perdida. Sim, não está. A gente é a continuação de uma luta, na verdade. A gente não está perdido. Tem mais... Oi, Cananda. Boa tarde. Boa tarde a tarde. todos. Meu nome é Eric e, como ela citou, sou o dono da Cyberafro. E eu criei essa marca justamente por um incômodo que eu tinha por ser programador há 4 anos e ter trabalhado apenas em um time que tinha uma outra pessoa negra. E essa pessoa ainda era um homem negro. Então, eu sei o quanto isso afeta ainda mais as mulheres negras, né? Que não estão na área de programação e outras áreas da ciência, tecnologia, matemática, enfim. Bom, minha pergunta para você aqui vai no contexto da sua criação de conteúdo, porque na minha página eu também trago conteúdos bem, vamos dizer assim, eu estou tendo um eco, um pouco ácidos, vamos dizer assim, que incomoda mesmo, e eu tenho um certo receio de sofrer um banimento, talvez, como aconteceu recente com o Jones Manuel,
que teve que entrar com ação contra a Meta por sofrer um banimento. Bom, a gente sabe que a gente vai sofrer esse tipo de coisa em dado momento por falar o que a gente fala, por incomodar. Você, nas suas redes sociais, você procura ter uma visão mais polida ou vai pela visão mais que incomoda mesmo e vamos lá falar o que tem que ser dito mesmo e o que acontecer a gente corre atrás, sabe? E bela apresentação, parabéns. Ótima pergunta. Obrigada. Eric, né? Eric. Bom, as redes... É isso. Eu ouvi um dia um amigo psicólogo falando, né? Os influenciadores influenciam, mas os influenciadores são influenciados pela plataforma. Então, assim, é inevitável não dizer que a gente não... Se a gente se preocupa com essa relação de produção de conhecimento, que a gente não vai olhar para a plataforma. E a plataforma domina. Se for olhar para quem domina as big techs, eles têm um discurso, eles têm um lado. Então, assim, inevitavelmente também a programação, que não é só números, não é neutra, desses algoritmos, ela tem os dados que são alimentados por esses grupos, elas vão favorecer determinados grupos em relação a outros. E socialmente também, né? Se a gente está dentro da área da STEM, a gente já vê poucas pessoas negras dentro da STEM, a gente trabalha com confiança, né? Quem é aquela pessoa que a gente vai confiar? O cientista, E pessoas negras socialmente foram construídas para não serem confiáveis. Então, assim, eu passo na rua, se estiver escuro, as pessoas me olham, tipo, minhas amigas, eu falo, nossa, as pessoas puxam uma bolsa quando você passa. Sim, não, mas você é tão linda. Não, eu sou negra. E aí, e socialmente também, quando você trabalha com internet, você trabalha com imagem, então tem essa relação, né, de quais são os conteúdos que vão ser consumidos, quais são os corpos que são interessantes, né, dentro dessa área ou de outras. Então, a gente tem muito essa discussão, né, de que criadores negros têm muito menos projeções. E sobre o discurso que você me perguntou, eu acredito que, quando a gente assume esse posicionamento da discussão racial, a gente tem um desafio. Eu não acho que seja impossível. Por exemplo, Jones Manuel, ele já está há muito tempo. Assim, quando eu entrei na faculdade, eu assistia ele, entendeu? Assim, eu vim produzir conteúdo há 5 anos atrás. Agora ele bateu 1 milhão de seguidores, mas assim, ele já vem construindo a carreira dele, ele formou muita gente. Ele me formou também. Foi um ponto de apoio ali. Para eu entender que o governo Bolsonaro ia ser eleito, eu tive que ter esses pontos de influenciadores que estavam na internet fazendo uma crítica social profunda sobre a realidade. Então, assim, essas pessoas, elas também podem ter as estratégias para chegarem lá, assim. E, obviamente, entendendo... Time over. E, obviamente, entendendo que é isso, o racismo ele vai trazer essas implicações de onde a gente chega ou não chega. Acho que são escolhas, é entender o que eu dentro do meu conteúdo, eu misturo muita coisa. Eu sempre falei muito sobre essa questão do racismo científico, e eu falo isso nos lugares que eu vou. Então, assim, eu não falo sobre comunicação científica sem passar pela discussão racial. Eu vou falar sobre isso, sabe? Dentro do meu conteúdo, às vezes eu falo sobre a ciência do dia a dia, também porque, por exemplo, quando veio a pandemia, uma das primeiras pessoas assim, que vieram me perguntar foi a minha vizinha, tipo, e aí, esse álcool em gel funciona mesmo? Então, assim, é uma galera toda negra, entendeu? Então, são conhecimentos que a gente também precisa ter. A gente precisa se apropriar dessa nossa história, mas a gente também precisa se apropriar da programação, como é que programa, sabe? Como é que faz algumas análises químicas. Esses conhecimentos também são importantes para a nossa comunidade. Então, eu acredito que o racismo não pode ser uma ferramenta que vai limitar a nossa mente. Então, não tomar uma decisão baseada nisso é mais importante do que a própria decisão, entendeu? Nada. Obrigada, gente. Agora acabou mesmo. Entrega para você?